É inegável que quando falamos de queridinhos sáficos, os Sete Maridos de Evelyn Hugo sempre aparecem em destaque. Um destaque dado principalmente porque o nome do livro dá uma determinada controvérsia quando sabemos um pouco da narrativa. O livro da autora Taylor Jenkins Reid chegou ao Brasil em outubro de 2019 pela editora Paralela, selo da Companhia das Letras. E nele acompanhamos uma narrativa que se inicia nos anos 50, e sim, se inicia porque ela vai para além dessa década, se tornou tão potente no imaginário das pessoas que muitas acham até que Evelyn Hugo existiu. Evelyn Hugo é aquele tipo de livro que a gente pode até saber algumas coisinhas sobre ele, mas para saber exatamente o que tem nele, a gente tem que ler. Evelyn Hugo é uma incógnita porque ele é um livro que cria muita curiosidade em torno do que tem nele, principalmente quando vemos todos os tipos de comentários que rolam sobre ele na internet. Sendo a maior curiosidade, acredito eu, apesar do nome do livro falar de 7 maridos, o grande amor da vida de Evelyn é uma mulher. O grande amor da vida dela é Celia St. James. Eu mesma fui uma dessas pessoas que ficou extremamente curiosa para conhecer mais desse livro porque eu vi essa curiosidade. Porque essa é a que eu vejo mais ser falada. Me perguntei por que tantos casamentos, já que ela ama uma mulher. Aí pensei na questão, será que os casamentos são de fachada para ela conseguir viver esse amor de forma tranquila? E se sim, por que tantos maridos? Me perguntei quando elas se conheciam, me perguntei se Evelyn é lésbica, depois vi que não, que Evelyn é bissexual, apesar de algumas pessoas falarem que ela é lésbica. E enquanto uma boa leitora de sáficos, me fiz a grande pergunta que sempre me faço quando vou ler uma narrativa que eu sei que tem protagonista sáfica em casal sáfico. Será que elas vão ficar juntas? E se sim, por quanto tempo isso pode acontecer no contexto em que se passa esse livro? Por todas essas perguntas a mais que eu me fiz, atiçada pela curiosidade de saber que aqui tem um romance sáfico e também por saber oficialmente que sim, Evelyn é bissexual, eu resolvi ler Evelyn Hugo. Você que me assiste sabe que a minha obsessão literária é livros de protagonismo bissexual, então eu tinha ainda mais que ler por causa disso. Então eu uni o útil ao agradável, afinal eu precisava muito de respostas. Respostas essas que eu sabia que só viria quando eu lesse o livro, porque tem muito ruído na internet sobre essa história. Sempre que existe um livro muito famoso, um livro que está em hype, existe muitos comentários distorcidos sobre a história, principalmente porque as pessoas querem defender os seus pontos de maneira muito arredias até. Então nada melhor que eu mesma ler para tirar as minhas próprias conclusões. E foi a melhor coisa que eu fiz porque lendo o livro eu percebi algumas coisas que iam bem de contra a vários comentários que eu li na internet. Vários comentários que eu via sobre a obra não faziam nem um pouco de sentido quando eu tava lendo. E eu já tava lendo pensando em fazer esse vídeo, então eu li esse livro de forma ainda mais detalhada. E é justamente por esses detalhes a mais que eu fui percebendo e coisinhas assim que esse vídeo deixou de ser apenas um vídeo de resenha sobre Evelyn Hugo. Ler esse livro prestando atenção em ainda mais detalhes me fez ter o desejo de fazer algo ainda maior. E isso se agravou ainda mais quando eu cometi a besteira de comentar no xizinho que eu estava lendo a obra e eu recebi uma onda de ataques tão grandes. Tudo isso porque eu citei que eu não conseguia ver como shippar o casal Evelyn e Celia e o quanto eu fiquei tocada por uma cena de bifobia que eu li. Mas calma, antes que você feche esse vídeo falando que eu citei bifobia e não lesbofobia, eu peço que respire que eu vou chegar lá. E eu tô comentando sobre isso, gente, porque eu genuinamente me surpreendi com as respostas que eu recebi. Eu genuinamente me surpreendi porque as pessoas foram muito além de só defender o ponto de dizer que uma personagem foi ou não foi bifóbica. E por conta de tudo isso eu me questionei, essa personagem é mais querida até do que a protagonista? Por que entram tanto em defesa dela? Que todas as personagens desse livro têm moral cinza. Ninguém aqui presta. De formas diferentes. Ninguém aqui presta. Só que quando eu aponto algo de uma personagem, as pessoas vêm dizer que não pode se chamar bifobia de bifobia porque nos anos 50 não existia bifobia. Ao mesmo tempo que isso é um pouco estranho, porque não existia bifobia, mas existia lesbofobia. Além de que, vamos combinar aqui se assim, se existe essa troca de violência tão grande, em que uma é bifóbica para poder responder à lesbofobia que passa, esse não seria um indicador muito bom de dizer
que esse casal não é possível de ser shippado justamente porque elas são extremamente tóxicas e violentas uma com a outra. Mas enfim, estou me alongando demais para dizer novamente que esse vídeo não é uma resenha de Evelyn Hugo. Ele é um bate-papo sobre algumas nuances trazidas no livro que me fizeram refletir bastante sobre como a obra é encarada pelas pessoas, sobre como as pessoas tomam para si defender alguns personagens para além do que deveria ser feito. E além disso, uma das nuances trazidas aqui é o questionamento que eu me fiz bastante enquanto eu li a história, que é: será mesmo que Célia é o amor da vida de Evelyn? Enfim, finalmente vamos falar sobre Evelyn Hugo aqui nesse canal. Parte 1. Os maridos de Evelyn Hugo. Houve amor ou foi tudo uma farsa? Antes de continuar esse vídeo, eu devo avisar para você que está aqui assistindo que esse vídeo conterá spoilers dos 7 maridos de Evelyn Hugo. Para abordar tudo que eu quero abordar aqui, eu preciso sim dar spoilers do livro. Se você quer saber o que foi que eu achei do livro sem spoilers, tem um vídeo aqui no canal falando das leituras do mês. Eu não lembro qual mês foi, mas eu vou deixar aqui na descrição, porque aí você vai saber a minha opinião sobre a leitura sem ouvir tudo que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Bom, nessa história, quando ela começa, a gente conhece Evelyn com 79 anos. Ela tá prestes a fazer 80 anos. Vai rolar um evento beneficente, né, em relação aos seus vestidos, os famosos vestidos de Evelyn Hugo durante todas as décadas. E ela quer aproveitar esse momento para fazer um relato sobre a sua própria vida, porque sempre falaram muito da vida dela, mas ela nunca pôde contar a sua própria história. Hollywood, né? Muitos tabloides falando várias coisas sobre a vida dela e demais artistas, e ela nunca confirmou e nem negou nada. Ela acha que esse é o momento ideal para fazer isso. Ela quer contar de verdade o que foi que aconteceu para ela conseguir o que ela conseguiu, falando sobre os seus erros, sobre os seus acertos, sobre os seus amores. E como eu tinha dito antes, ninguém nesse livro presta. Inclusive, Evelyn Hugo fala pra Monique, que é quem vai fazer o livro da vida dela, que ela não é uma boa pessoa. Ela reforça pra Monique mais de uma vez: eu não sou uma boa pessoa. Evelyn está lúcida, está totalmente ciente de quem é, e ela sabe que não é uma boa pessoa. Então a gente já começa lendo o livro sabendo que Evelyn Hugo é uma personagem humana de forma extremamente crua. Tanto é que ela fala sobre isso. Ela admite que não é uma boa pessoa. E para além de falar, Evelyn vai demonstrar isso de forma bem clara. A gente vai ver isso nos relatos que ela vai trazendo para Monique. Evelyn é uma personagem complexa, onde a gente vai ver várias nuances sobre ela e entender essas coisas não de forma que a gente a defenda, mas compreendendo os porquês que ela fez cada coisa que fez. Então a gente vai entender aqui que ela usou de atributos físicos para poder ser destacada, para subir na vida, para fugir de onde ela estava. Tanto que a primeira vez que ela utiliza esses atributos físicos é justamente para sair desse inferno que ela morava. Ela se casa com um cara repugnante, inclusive essa parte inicial foi terrível, mas ela se casa com esse cara para poder sair de lá e ir em busca do seu sonho em Hollywood para poder melhorar a sua vida. Ela tinha sonho de melhorar de vida. Mas não vou me demorar muito nessa parte desse primeiro marido, porque ele realmente é só para esse detalhe dela sair de lá. Eu quero chegar logo no segundo marido, Don Adler. E com Dom, a gente já consegue ver que Evelyn Hugo, diferente do que muita gente pinta na internet, que ela se casou tantas vezes para esconder o amor da vida dela por Célia, com ele a gente já vê que não é bem assim, porque Evelyn amou Dom. O casamento não deu certo porque ele foi um desgraçado. Muito além do porque ela conheceu Célia nesse período. E foi aí também que eu descobri que ela conheceu Célia aí. Eu achei que ela ia conhecer mais pra frente, mas ela conhece aí. O casamento não deu certo porque Dom foi um podre. Então, mesmo que Célia não tivesse aparecido na vida de Evelyn, o casamento já não estava bom porque ele se mostrou ser um infeliz. Mas antes disso, Evelyn o amava. Inclusive, eu tinha me perguntado, né, quando é que Evelyn e Célia se conhecem? E elas se conhecem quando Evelyn está com Dom. O relacionamento delas começa de uma forma que elas não se gostam muito, porque elas são meio que rivais, né, em relação ao mundo de Hollywood, mas aí as coisas se transformam, elas se tornam amigas,
Primeiro amigas por conveniência, depois realmente amigas, até que elas se veem juntas porque elas se apaixonam uma pela outra. Evelyn não sabe qual nome de sexualidade ela tem, afinal isso se passa já nos anos 60, mas ela sabe que está sentindo algo por aquela mulher. Evelyn costuma dizer que ela gosta de homens e de Celia. Ela fala isso em mais de um momento do livro até. E em meio a todo esse caos, né, esse turbilhão aí, elas acabam ficando juntas um período e elas rompem também porque acontece um grande caos que já chegou lá. Porque primeiro eu quero falar com vocês sobre os maridos de Evelyn. Depois de Dom, Evelyn se casa mais 5 vezes, afinal são 7 maridos. E nesse período, Celia fica indo e vindo. E eu queria fazer esse momento aqui do vídeo de falar pra vocês sobre os maridos de Evelyn, porque, como eu tinha dito antes já, existe toda uma conversa de que Evelyn só se casou pra esconder o relacionamento dela com Celia. Coisa que não é verdade. Houveram sim casamentos dela que foi pra esconder e manter a relação delas segura, inclusive um desses casamentos durou bastante tempo, mas não foi só isso. Vocês veem já por esses dois que eu acabei de citar, que ela nem conhecia Celia. Além de Dom, Evelyn também amou outros maridos. Todo mundo? Não. Mas houve quem ela amou, de forma romântica e de forma não romântica. Sendo mais específica, dos 7 maridos que Evelyn Hugo teve, ela amou 2 romanticamente. Dom Adler, que foi o segundo marido, esse que eu acabei de falar, que começou muito bem e se tornou um desgraçado. E Max Girard, seu 6º marido. Teve um marido que Evelyn amou com a sua alma, porque ele era seu melhor amigo e, além disso, ele lhe deu uma filha. Eu tô falando de Harry Cameron, seu 5º marido. E o mais duradouro. Então, por aí vocês já tiram que qual foi a relação que ela teve por mais tempo e escondida para poder ficar com Celia. Por aí vocês já tiram. Houveram 2 maridos que Evelyn gostou, mas não com inclinação romântica. Eram apenas combinados para poder resolver a sua vida aí, de alguma forma. Foram eles: Rex, seu 4º marido, para abafar a mídia depois de um grande caos que estava acontecendo, como sempre. A vida de Evelyn Hugo sempre cheia de muitos caos. E Robert Jameson, que foi o seu 7º marido, com quem ela se casou para poder viver em paz com Celia no final da vida de Celia. Ou seja, até agora temos 5 maridos que não são desprezíveis. Quer dizer, mais ou menos. Mas são 5 maridos que Evelyn casou e ela não odeia, porque essa é outra coisa que se fala muito, que Evelyn odiava seus maridos e só casou com eles para poder esconder sua relação com Celia. Teve sim maridos que ela fez pra isso. Seria melhor dizer 5 maridos que não foram desprezados por Evelyn, pensando em, nossa, eu odeio eles, eu vou me casar só porque eu quero ficar com o amor da minha vida. Dom e Max, principalmente, foi o que ela casou porque ela amava. Eles se mostraram outras pessoas depois de um tempo que casaram. Mas antes de casar, Evelyn amava. E os que não foram por amor, nem por carinho, nem por um acordo combinado, porque todos os outros foram combinados, foram 2 maridos. O primeiro casamento dela, Ernie Dias, que eu já citei, né, que ela utilizou para poder sair daquele inferno que ela morava. E o terceiro casamento dela, Mickey Riva, que ela utilizou para poder esconder que ela estava com Celia, porque começou a rolar muito burburinho na mídia que ela e Celia estavam próximas demais e Evelyn queria fazer alguma coisa para resolver essa situação. Ela teve que fazer isso porque poderia respingar diretamente na carreira das duas. Então, relembrando, 2 maridos foram por amor, 3 casamentos foram por conveniência, mas ainda assim, esses 3 casamentos que foi por conveniência foram de pessoas que ela tinha carinho ou ela tinha amor de alguma forma, e 2, formando os 7, foram casamentos gerados para Evelyn sair de onde ela morava e se livrar de uma situação muito tensa. E esses 2, apenas esses 2, são maridos que Evelyn realmente não sentia nada. Esses 2 foram apenas sentimentos ruins, na verdade, né? Então tá vendo o indício do apagamento de sexualidade dizer que Evelyn só gostava de Celia? E como eu disse, tudo isso foi acontecendo entre idas e vindas de Celia. Por alguns vários motivos aí. Motivos até que eu posso falar agora, né? Já que estamos comentando dela, vamos falar de Celia. Parte 2. Devoção das leitoras a Celia St. James. Eu, assim como muitas pessoas interessadas em Evelyn Hugo, ou não tão interessadas assim, achava que Evelyn era ruiva. Eu sabia que ela pintava o cabelo, mas eu achava que ela era ruiva. Inclusive, algumas seguidoras minhas descobriram que Evelyn não é ruiva quando me viram falar sobre isso em live porque eu estava comentando sobre o livro. Mas sabe quem é ruiva?
Célia. A relevância que tem que comentar isso é dizer que uma personagem, ela cresceu tanto, até mais do que a protagonista, ao ponto de que eu achava que a protagonista da história era ruiva. Você pode estar pensando que é ridículo, mas isso mostra o peso que tem a personagem para as pessoas. Ou melhor, o peso que as pessoas deram a uma personagem. E não existe nenhuma comprovação de nada, é só especulação minha. Mas eu acho que a personagem ruiva, ela acabou ganhando uma notoriedade maior entre as pessoas porque ela é monossexual. Porque assim, eu acho meio bizarro pensar o quanto ela é extremamente defendida pelas pessoas, mais do que a protagonista, sendo que existe um período até da história que ela some da história. E como eu disse, ninguém presta nesse livro. Então não é dizer que ela é a tadinha e a protagonista é uma desgraçada, e por isso que as pessoas defendem ela. Não, nenhuma das duas presta. De formas diferentes, mas nenhuma das duas presta. E isso me choca ainda mais porque literalmente o nome da protagonista está no nome do livro. Os Sete Maridos são de Evelyn Hugo. E se o argumento for, mas se fala tanto dela, se defende tanto ela porque ela é o amor da vida de Evelyn. Poderia até ser, se ela pelo menos dividisse o protagonismo com Evelyn, coisa que ela não faz. A protagonista desse livro é Evelyn Hugo. Outra pessoa que protagoniza esse livro, para além de Evelyn Hugo, é Monique. Além disso, Célia nem é falada no livro a todo instante, por mais que a gente saiba que Evelyn sente falta. E Evelyn sente falta principalmente após a primeira briga escabrosa que elas tiveram, que é uma grande sequência de ofensas e é que as pessoas mais se apegam na hora de defender ela. Vou contar pra vocês como é que rolou. Para se proteger e proteger Célia, além de proteger suas carreiras, Evelyn se casou pela terceira vez, nesse caso com o cantor Mickey Riva, como já citado. Esse casamento gerou entre elas o primeiro grande problema, que depois se mostrou um problema meio que persistente. Célia disse que Evelyn não fez esse casamento para proteger elas, e sim apenas a si. E esse é o primeiro momento em que Célia nega a identidade de Evelyn, dizendo que elas são iguais. Evelyn salienta que elas não são iguais e Célia diz de novo que são iguais sim. Dentro do contexto da conversa, dá pra entender o que está acontecendo e Evelyn faz algumas reflexões em relação ao que ela tá falando sobre isso. Então a gente sabe sim o que está acontecendo aqui. Se você não entendeu, eu te explico. Célia está dizendo que elas são iguais porque Célia é lésbica e Evelyn também é. Mas Evelyn não é lésbica. Ela não sabe que nome tem ainda a sexualidade dela, mas ela sabe que não é a mesma de Célia. Tanto é que ela diz que não, a gente não é igual. E aí ela explica o porquê disso. E as pessoas têm ódio de Evelyn por conta dessa fala. E eu entendo o porquê as pessoas têm ódio de Evelyn em relação a essa fala. Porque o jeito que ela falou realmente não foi legal. Evelyn diz, eu vou até ler para eu falar direitinho o que foi que ela falou. Eu posso me apaixonar por um homem, ter filhos se quiser e ser feliz. Já você não pode. O seu caso é outro, ou seja, elas não são iguais. E eu entendo as pessoas ficarem com ódio de Evelyn por ter falado isso. Inclusive, eu vi um vídeo esses dias de uma moça, eu vou ver se eu acho o vídeo e boto aqui. Ela até falou errado a frase que Evelyn diz, né? Porque ela diz que Evelyn falou pra Célia que Célia tinha inveja dela porque poderia se casar com um homem. E ela não fala isso, ela não diz inveja, ela diz que eu posso me apaixonar por um homem, ter filhos se quiser e ser feliz, já você não pode. Então as pessoas veem essa cena, veem esse momento e têm ódio por isso, né? E essa moça fala sobre isso e ainda diz, mas Evelyn tá certa, realmente Célia não pode fazer isso, porque Célia não gosta de homem. Você tem inveja de mim porque eu posso amar um homem e você nunca vai poder. Quem falou isso foi uma bissexual pra uma lésbica, sabe de quem eu tô falando? Exatamente, Evelyn Hugo, que falou para a Cília, que é quem? Sua amada esposa. A gente sabe que o relacionamento da Evelyn com a Célia não era dos melhores, né? Obviamente, elas sempre trocavam farpas. Mas, nesse caso, ela tava certa. E é uma bomba, sim, mas é verdade. Elas viviam numa época onde a lesbianidade não era aceita. Na verdade, nenhum tipo de relacionamento homoafetivo era aceito. E a Célia era uma mulher lésbica, enquanto a Evelyn era uma mulher bissexual. A Célia não era uma mulher
lésbica assumida. Obviamente ela não poderia ser assumidamente lésbica, né? Ia perder todo o emprego e a relevância dela. E a Evelyn, ela ia poder assumir uma pessoa que ela ama de verdade, no caso um homem, né? Porque ela é bissexual, logo ela amaria um homem, sim. Só que a Célia, sendo lésbica, ela nunca poderia assumir um homem. Quer dizer, ela poderia até assumir, mas não ia ser alguém que ela ama de verdade. Só que aí a própria Evelyn já se equivoca nessa parte, porque ela diz que pode isso, mas poder não é necessariamente querer. Então ela poderia até realmente achar um homem e casar. Ela poderia até ter filho, mas isso não quer dizer que ela vai ser feliz. É forçado ela querer dizer que vai ser feliz se quiser nessa questão. Mas eu entendo o que ela quis dizer, porque realmente ela sendo bissexual, se ela um dia encontrar um homem que ela se apaixone, como ela já se apaixonou, quiser casar com ele, como ela já casou, poder ter filhos com ele, ela vai poder ter. Não vai estar falando de recorte cis aqui, tá? Só reforçando. A gente tá falando de recorte cis, principalmente que a gente tá falando dos anos 60. E não que não existiam pessoas trans nos anos 60. Só que se pessoas trans são estigmatizadas hoje, imagine nos anos 60. Poderia fazer isso sendo bissexual e Célia não. Mas a forma que ela fala traz um peso, e principalmente pelo contexto, né, pela briga que elas estão tendo, isso traz um peso na situação muito pior. Dessa forma, pode sim soar tão lesbofóbico quanto soou bifóbico quando Célia negou a identidade de Evelyn, dizendo que elas são iguais, sendo que elas não são. As formas de ambas sentirem e se relacionarem não são iguais. Existem partes que são alinhadas, mas não são iguais. Tanto é que a própria Evelyn vê que falou merda e tenta se consertar. Ela viu que a forma que ela falou foi ruim. E aí ela comenta que seria péssimo pra Célia ter que se casar com um cara fingindo uma coisa que ela não sente de jeito nenhum, porque pra ela vai ser ainda mais complexo do que é pra Evelyn ter que fingir que gosta de um cara e casar com esse cara pra poder fingir coisas, né? Pra Célia é ainda mais violento. Só que aí já é tarde demais, ela já falou os absurdos antes. E aí, por causa disso, Célia vai embora e passa um tempo longe da vida de Evelyn e, consequentemente, do livro. Então, nessa primeira grande briga delas, a gente vê que existiu, sim, algo muito violento por parte de ambas. Ambas foram erradas, ambas foram violentas uma com a outra, ambas se agrediram aqui. É justificável as pessoas ficarem revoltadas com Evelyn por sua fala, assim como também é justificado as pessoas ficarem revoltadas com Célia por conta da sua fala. Ambos os lados erraram. Só que aí as pessoas resolvem botar debaixo do pano qualquer coisa que Célia diga e deixam apenas Evelyn enquanto a grande errada de tudo. Inclusive falaram que eu tava fazendo isso e mais gente faz isso, que bota Evelyn como uma tadinha coitada, que sempre faz coisas erradas e ninguém fala nada, e Célia é sempre o terror de tudo. Eu vejo mais ao contrário acontecer, mas tá. O correto é, todo mundo tá errado. E é por isso mesmo, por ver esses erros de ambos os lados, que eu fui vendo no decorrer do livro, que eu vou chegar lá também, que eu não consigo entender como as pessoas conseguem shippar esse relacionamento. Esse é um relacionamento muito errado. E se você falar, mas é ficção. Pô, mas é porque é ficção, você vai shippar uma coisa que é tóxica? Aí se você só trouxer aí um ponto de algum relacionamento de fantasia, né, que seja tóxico, eu digo, porra, mas é fantasia. Fantasia a gente ainda dá aquela ponta errada, né? Mas uma coisa que é ficção, baseada na vida real, eu acho meio complicado shippar. Tanto é que quando eu fiz um post no Twitter falando sobre a minha leitura, né, mais um post que eu tava fazendo uma sequência de quotes falando da leitura, eu não disse que uma era culpada de nada. Ainda mais que eu tava lendo o livro, né? Ainda tinha muita coisa pra ver. E nem foi sobre essa parte que eu tava falando. Foi mais pra frente. Mas, enfim, vou chegar lá. Eu comentei sobre uma cena bifóbica que eu tinha lido. De novo. E eu comentei mais porque aquilo me atingiu diretamente. Foi um gatilho pra mim, de uma forma muito violenta. E aí eu comentei sobre isso, né? Eu fiz assim, gente, como é que vocês shippam esse relacionamento, não sei o quê. Eu li uma bifobia agora, que eu fiquei mal. E eu comento mais a bifobia porque é uma coisa que me atinge. Mas aí as pessoas vieram. Ai, deixem minha ruivinha em paz, minha ruivinha não pode fazer nada. Me dá ódio que as pessoas põem culpa apenas nelas. Sendo que... eu não disse que ninguém estava certa. E outro argumento que foi muito usado era em relação ao perigo do que se passa a história. Tipo, vocês querem apontar bifobia numa história que se passa nos anos 50. Sendo que a relação delas perpassa décadas, não se passa nos anos 50, e quando elas se conhecem nem é nos anos 50, nos anos 60. Mas tá, se a gente não for falar especificamente de bifobia com esse termo, porque
ele poderia não existir nessa época, eu acho que o mínimo que se tem que ter numa relação é respeito entre as pessoas. Se as pessoas se amam, elas têm que se respeitar. Além de que usar a identidade de alguém como um impulsionador dos seus preconceitos não é legal. Quando eu falo sobre isso, de você ver a forma como você vai defender personagens, eu não tô falando apenas sobre os 7 Maridos de Evelyn Hugo, mas sobre qualquer personagem. As pessoas às vezes criam armaduras muito intensas quando elas vão entrar em defesa de personagens, ultrapassando limites, indo até de contra a existência de pessoas reais. E é necessário refletir sobre isso. A gente pode odiar um personagem ou amar um personagem e entender os porquês que aquela pessoa faz aquilo, entender e criticar o porquê que personagens fazem aquilo. A gente pode olhar personagens e entender que esses personagens são miseráveis, que esses personagens fizeram coisas erradas e ainda assim escolher gostar deles se a gente quiser, porque é o nosso livre-arbítrio. Mas é necessário ter reflexão sobre aquilo que está sendo falado, pra gente não ferir outras pessoas de verdade que estão falando sobre isso. Além de que apontar que personagem tal fez determinada coisa não quer dizer que o livro compactue com essas violências. Às vezes o livro só está mostrando aquilo ali acontecendo. São coisas diferentes. E apontar que determinado personagem fez uma coisa errada não quer dizer que outro personagem ali nunca errou. Dizer que Célia teve determinados comportamentos violentos não quer dizer que Evelyn também nunca fez, ou que Evelyn é a pessoa mais perfeita do mundo. Falar que Célia foi bifóbica em algum momento não quer dizer que Evelyn não foi lesbofóbica em momento algum. Apontar diretamente uma característica de um personagem porque isso atingiu diretamente quem eu sou, não quer dizer que eu estou dizendo que a personagem que tem a mesma sexualidade que eu não é uma desgraçada em alguma instância. E já que o maior ponto de defesa para justificar o comportamento de uma personagem é em relação à década que se passa a história, bora falar mais de bissexualidade através do tempo? Parte 3. Bissexualidade através das décadas. Como eu disse, quando eu comentei que Célia tinha sido bifóbica com Evelyn em determinado momento do livro, quando eu falei isso, os argumentos principais foram: não pode se falar de bifobia por conta do período que se passa a história. E Evelyn também foi lesbofóbica com Célia. E assim, gente, como eu falei pra vocês, quando eu tava lendo esse livro, eu tinha o objetivo de fazer resenha dele aqui pro canal. Então eu grifei muito ele. Quando eu vou fazer resenha de uma história, eu destaco ainda mais as coisinhas dele pra trazer nos vídeos. E sim, teve a cena que eu já citei pra vocês, né, onde Evelyn fala pra Célia sobre a questão de se eu quiser eu posso casar com um homem, ter filhos, ser feliz, etc, etc, etc. E essa cena realmente é uma cena que eu vejo que as pessoas podem interpretar sim como lesbofobia. Mas fora esse momento, eu digo pra vocês que eu não vi nenhum outro momento em que Evelyn foi lesbofóbica com Célia. Eu marquei muito o livro para poder fazer um vídeo bem embasadinho na história, para poder falar com vocês, né, para eu compartilhar as coisas que vieram se passando na minha cabeça enquanto eu lia. E eu não achei um outro momento em que houve essa violência dessa forma de parte de Evelyn para Célia. Eu digo isso principalmente porque as pessoas justificaram muito que Célia foi bifóbica porque Evelyn foi lesbofóbica. E eu só vi esse momento que Evelyn fez isso, mas Célia eu vi outros momentos que foi bifóbica com Evelyn. Claramente que um erro não justifica o outro de jeito nenhum. Só tô realmente salientando pelo argumento usado. Inclusive, se você sabe outros momentos do livro em que Evelyn foi lesbofóbica com Célia, comenta aqui pra mim, por favor. É sério, comenta aí. Que eu quero saber pra eu poder ver essas cenas também, porque, de verdade, eu só salientei essa primeira porque eu realmente só vi essa que eu falei. Então comenta aqui pra eu já ver também, conferir no meu livro pra gente fazer aquele, como se fosse um estudinho, sabe? Você fala aí, olha aqui, confiro, que vai ser ótimo. Mas Célia, eu vi ser bifóbica com Evelyn algumas vezes no decorrer do livro e das décadas. Agora vai ser um momento em que eu vou ler muito no Kindle, porque eu marquei as coisas para eu falar especificamente como as coisas aconteceram. Depois do término que tiveram, quando elas estavam prestes a voltar, Célia pergunta para Evelyn: você saiu com mais alguém? Com algum homem? Aí eu te digo, por que ela salientou homem? Precisava? Não precisava. Sair com mais alguém é o suficiente. Por que o interesse em saber se ela tinha saído com um homem? E se você tá ouvindo isso e pensando, nossa, que grande besteira. Gente, a coisa que a gente, que é multi, mais escuta
é que a gente vai trocar a mulher que a gente tá por um cara. Várias mulheres não querem se relacionar com a gente porque dizem que a gente vai trocar elas por um cara ou porque a gente é rotavírus de doença. Elas não querem se relacionar com a gente porque a gente pode se relacionar com homens. Então, sim, existe um grande problema nessa pergunta. Só o você se relacionou com alguém era suficiente. Isso é uma coisa tão persistente que Evelyn comenta no livro que isso é uma coisa que Célia se sente muito incomodada e toda hora ela comenta sobre isso. Outro momento aconteceu em 1970. Mas o argumento era da década de 50, né? Mas enfim, em 1970, após Célia ganhar um Oscar, elas estão no telefone conversando após esse momento. Evelyn não pôde estar lá com Célia, porque senão ia chamar muita atenção, né? Célia diz a Evelyn, tá falando com ela, né, em relação a ela não ter ido e não sei o quê. Aí ela complementa com, assim, para as pessoas não saberem que você é lésbica. Célia sabe que Evelyn não é lésbica. Ela sabe. Renegando parte de quem Evelyn é. De novo. Se incomodando novamente com parte de quem Evelyn é. Ai, mas ela não sabia que existia o nome bissexual, bissexualidade. Não interessa. Ela sabia que Evelyn não era igual a ela. Ela sabia que Evelyn gostava de homens também. Avança-se um pouco mais na história. Evelyn está casada com Harry, seu quinto marido. Evelyn quer ter filho. E Evelyn conversa com Célia sobre isso. Ela quer saber se Célia tá tranquila com essa situação dela querer ter um filho, e ela queria ter um filho biológico, e ela queria ter um filho de Harry, porque aí não ia levantar suspeitas para as pessoas em relação a por que ela vai ter um filho fazendo inseminação se ela é casada. Realmente seria muito estranho. Mas aí ela vai conversar com ela sobre isso, pra saber como é que ela tá. Até pra entender até se ela tá bem com essa situação, se tá tudo tranquilo. Até que finaliza-se esse capítulo lá dizendo, e foi nessa noite que Célia me deu um filho. E aí Célia diz pra Evelyn, é um problema pra você eu não poder te proporcionar isso? No caso, proporcionar um filho de forma natural. E foi nesse momento que eu fiz o comentário lá no Twitter. Porque isso me atingiu de um jeito. Eu fiquei extremamente desconfortável quando eu li isso, porque eu lembrei de uma situação que eu vivi na minha vida. Poderia até parecer uma simples conversa também, mas a violência tá nas entrelinhas. Mais uma vez a gente volta para aquele lugar de eu não posso te dar um filho, mas você pode fazer isso com um homem cis. Por quê? Porque é um problema você poder se relacionar com um homem cis que vai te dar um filho. Eu já ouvi isso de argumento mais de uma vez, querendo dizer o quanto era, tipo... Nossa, eu fico assustada com essa situação de não conseguir poder te proporcionar essa coisa tão especial que talvez você queira muito. Na época eu nem queria tanto filho assim, mas ouvir isso doeu. E aí doeu de novo eu ter lido isso agora. Isso pesa naquele lugar de... Seria mais fácil pra mim não eu, a pessoa, né, que tá falando, se eu tivesse com uma pessoa que não gosta de homem, porque essa pessoa nunca poderia cogitar a possibilidade de me trocar para poder realizar a sua vontade de ter uma criança, porque eu não vou poder proporcionar isso para você. Porque aí a pessoa ia poder ficar junto comigo triste por não podermos gerar uma criança de forma natural. E aí depois dessa fala, ela ainda fica perguntando, ai, você me ama? Gente, é sério, eu revivi um momento da minha vida. Alguns momentos da minha vida vendo isso. E nossa, foi muito desconfortável. Muito desconfortável. Talvez algumas pessoas nem entendam o que eu tô falando aqui, achando que é bobagem. Mas nossa, só a gente sabe quanto dói. E aí, novamente, a insegurança volta, né? Quando elas estão bem, estão juntas, ainda no casamento de Evelyn com Harry. Ela já tinha tido a criança. E aí, Evelyn vai fazer um filme com Don Adler. Lembra do segundo marido? Então, ela vai fazer um filme com ele. E ela vai ter uma cena mais íntima com Dom. E eu devo salientar aqui o detalhe de que quem perturbou a vida de Evelyn pra fazer esse filme foi Célia. Então, assim, existiu essa possibilidade. Ela sabia que poderia haver essa possibilidade. Era um teste? Fiquei pensando nisso agora. Será que era um teste?
Existia a possibilidade, ainda mais com o diretor sendo quem era. Então, assim, ela ficou incomodada com essa possível cena de intimidade que ia acontecer entre Evelyn e Dom, sendo que foi ela que falou pra Evelyn fazer esse bendito filme, em que ela sabia que Dom tava, e aí esse diálogo poderia até ser mais convincente de que não tem nenhum tipo de relação com a sexualidade de Evelyn, se não houvesse o seguinte comentário: não consigo tolerar ver você indo pra cama com outro homem. Não com outro alguém, com outro homem. Ai, mas os filmes não iam mostrar a cena dela com outra mulher. Não interessa! Ela diz que não consegue tolerar ver ela indo pra cama com outro homem. De novo! E isso se repete de novo nos anos 80, quando elas voltam de novo, quando elas estão lá com seus 50 anos, prestes a ficar juntas. Célia olha pra cara de Evelyn e fala que ai, mas existem outros. O tempo todo isso acontece. O tempo todo. Tanto é que Monique pergunta pra Evelyn se ela acha que perdeu Célia por conta que ela é bissexual. E Evelyn diz que não. Evelyn diz que perdeu a mulher que amava porque ela deu mais valor à fama que ela tinha. Disse que não tinha nada a ver com a sua sexualidade. E eu devo dizer que eu discordo de Evelyn. Não discordo de Evelyn 100%. Discordo em parte. Em parte por quê? Porque eu concordo, sim, que ela botou a fama dela acima de tudo. Principalmente porque ela vem de um lugar muito complicado em sua vida. Ela queria ter uma vida melhor. Ela botou a fama acima de tudo porque era o trabalho dela. Era tudo que ela tinha. E ela usou os recursos que ela tinha, dos atributos que ela tinha para conseguir alcançar as coisas que ela queria. Evelyn era assim egoísta e botava os seus interesses acima de tudo. De tudo e de todas as pessoas. Ela só começou a mudar mais isso quando veio Connor na sua vida. E ainda assim, Connor a filha. E ainda assim, as suas ressalvas. Mas eu, particularmente, analisando todos os pontos que foram trazidos na narrativa, até esse momento em que Monique pergunta isso, analisando comportamentos de Célia, falas de Célia, eu vejo que ela não se incomodava apenas por Evelyn usar o sexo e os seus atributos como recurso de conseguir coisas, e sim quando ela usava a sua sexualidade também. E sim se incomodava com a sexualidade de Evelyn enquanto existência. Evelyn não consegue ver isso 100% porque ela tem o filtro rosa da paixão, né? Eu sempre costumo de falar isso, assim. As pessoas usam muito o filtro rosa da paixão quando vão falar de algumas pessoas que estão envolvidas romanticamente, ou até, às vezes, nem romanticamente, mas de forma de amizade mesmo, quando sobrepõe sentimentos acima de muita coisa. Então eu acho sim que a bissexualidade dela interferiu para ela também perder, se isso for chamado de perda, de Célia. Mas as pessoas tendem a ignorar tudo isso para se apoiar no argumento de que essa história se passa nos anos 50, sendo que eu já falei a vocês que não foi só 50. Elas nem se conhecem nos anos 50. Mas enfim, usam o argumento de que não existia violência dessa forma pra dizer que a personagem não foi violenta assim por causa disso. E já que toda essa defesa da personagem se tece a partir do período que se passa o livro, hoje eu trouxe pra conversar comigo uma pesquisadora da área da bissexualidade. Ludmila Soares, prazer te receber aqui no meu canal. Eu gostaria que primeiramente você se apresentasse, por favor, e falasse um pouquinho sobre a sua área, para as pessoas saberem melhor quem é você e o que você estuda. Oi, Elice, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Então, como você já falou, eu sou Ludmila Soares. Eu sou bissexual, escritora, enfermeira, estudante de pós-graduação em enfermagem, né, pela Escola de Enfermagem Ana Nery. Sou co-orientadora da Diversiliga, que é a Liga de Saúde LGBT QIA+, sou membro do grupo de pesquisa de saúde sexual e reprodutiva dos grupos humanos da UFRJ e atualmente sou professora convidada do IFRO, na disciplina de Direitos da Mulher. Eu estudo bissexualidade desde a minha graduação e aí me aprofundei dentro dos estudos da teoria queer, da teoria de gênero e da teoria de sexualidade, assim, mais aprofundadamente. E é isso, venho desde 2022 aí estudando e me debruçando dentro dos estudos bissexuais, porque, como eu costumo dizer, é um mundo à parte. Como a gente vai falar de bissexualidade, né, eu queria primeiramente que você nos contasse quando surge o termo bissexualidade, né? Do surgimento da palavra até a forma que a gente conhece hoje. Perfeito, Liz. Então, a gente, antes
de falar, né, sobre o surgimento do termo, acho interessante a gente deixar bem claro e nítido que as práticas bissexuais, elas sempre existiram, independente do surgimento da terminologia, né, ou de como a gente conhece essa definição identitária, né? Mas esse reconhecimento da bissexualidade como uma identidade é uma construção social histórica recente. A primeira vez que bissexual foi utilizado foi em 1792, dentro das ciências biológicas. Biologia é os estudos dos seres vivos no geral, né? Então, dentro daquele contexto, essa terminologia era utilizada para se referir a organismos, né, com características de ambos os sexos. Mas eu dou um destaque para a gente compreender que a tradução dentro da língua anglófona, né, para sexos e gêneros, né, ou características sexuais é diferente. Então, só para a gente estar atentos a isso. Então, a primeira vez que esse termo surge, ele surge para falar sobre organismos com características sexuais, né, meio que ambas, né? Então, era muito confundido com hermafroditismo, por exemplo, que era uma terminologia que meio que passou a existir depois ou em concordância com a bissexual. Mas dentro dos estudos da sexualidade ou da sexologia, como era no século XVIII, XIX, a primeira vez que esse termo foi citado foi em 1892, dentro de um texto de um psicólogo chamado Richard van Krafft-Ebing, nomezinho assim, alemão, e ele associou, foi uma das primeiras pessoas a associar esse termo com comportamentos sexuais que envolviam a atração por ambos os gêneros. Tem uma historiadora maravilhosa chamada Hannah Blank, que ela fala que foi a primeira vez que a sociedade que tinha acesso a esse tipo de literatura, porque como ele era um psicólogo, aquele trabalho dele só corria dentro das pessoas da área da saúde na época, né? E que eram pessoas que eram abastadas, tinham condições de comprar livros e de ler aqueles livros, né? Então, dentro daquele contexto, foi a primeira vez que a sociedade conseguiu visualizar como uma possibilidade essa orientação sexual. E aí foi a primeira vez que foi citada dentro desse contexto, 1892. E aí eu gosto sempre de utilizar como um exemplo Emily Dickinson, que viveu durante esse período e que, infelizmente, ela é muito... não seria confundida, mas ela seria... Tentam encaixar ela dentro, né, da caixinha da identidade lésbica, mas dentro do contexto histórico, né, todas as pessoas que já fizeram um trabalho sobre a história da vida dela, claramente é possível perceber que ela tinha práticas, né, bissexuais, que a gente pode ler ela como uma pessoa multi, e que infelizmente foi apagada justamente por conta da inexistência, da possibilidade dessa terminologia nesse contexto, né? Então, outras terminologias vieram um pouco antes e deram meio que uma base para que houvesse esses equívocos. Mas uma das coisas que é bem interessante é a gente citar aqui, se a gente for parar para pensar historicamente, né, dentro da cronologia, bissexualidade é um termo que surge primeiro do que a heterossexualidade e a homossexualidade. E aí eu gosto sempre de dizer, todas essas terminologias foram criadas, galerinha. Inclusive, a heterossexualidade só foi criada para explicar a homossexualidade. Olha que interessante. No início do século XIX, uma intensa produção de trabalhos sobre a sexualidade, né? E a gente tem um investimento muito grande nisso. E aí a gente tem dos primeiros estudiosos, né, que meio que se debruçam sobre a bissexualidade, que é o Alfred Kinsey. Há umas certas controvérsias sobre o querido, porque dentro do contexto histórico ele se identificou como um homem bissexual, a esposa dele era uma mulher bissexual, os dois tiveram um relacionamento, meio que um trisal com um dos alunos, fofoca também. Eles três produziram um dos primeiros estudos assim mais robustos, né, sobre
bissexualidade ali na década de 1930 e tal. Mas assim, a década mesmo em que houve o boom de estudos sobre a bissexualidade foi em 1970, né? Que foi quando a bissexualidade começou a ser reconhecida como uma orientação sexual distinta das outras, né? No caso da heterossexualidade, da homossexualidade. E ela começou a ganhar um espaço dentro do ativismo e da academia. Eu gosto sempre de citar que no Brasil e no mundo, a gente tem uma referência muito grande de um estudo de 1991, que infelizmente agora me perdi o nome da autora. Um estudo muito bacana e é interessante a gente ler, né, para saber esse contexto. E hoje em dia a gente compreende e entende essa terminologia como uma terminologia bem ampla. Até porque como eu falei para vocês, a gente tem a criação da terminologia um pouquinho antes, né, da hetero e da homossexualidade, né, dentro do contexto terminológico, tá, gente? Estou falando da palavra em si. E aí, quando a gente tem a noção de que meio que elas surgem para explicar uma outra, então, hétero surge para explicar homo e homo para explicar hétero, e aí vem a bissexualidade, né? E esse prefixo bi não é de dois, é de eu e outro ou outros, tá? Não é de dois, tá, galera? O bi dali. Não confundam com a matemática, por gentileza. Então, a gente precisa estar sempre atentos a essa questão terminológica, né? O bi, a gente já sabe que não é de dois, né? Então, hoje em dia, a gente dá uma amplitude para a bissexualidade no que diz respeito à sua definição e significado. Mas eu gosto muito da definição de uma ativista maravilhosa chamada Robin, que ela diz que a bissexualidade ela é a possibilidade de se relacionar com outras pessoas, não necessariamente ao mesmo tempo, não necessariamente da mesma forma e não necessariamente na mesma intensidade. Eu adoro essa definição e é a que eu uso na minha vida, né? Assim, para dar um contexto mais atual. É basicamente isso, esse contextozinho histórico, só para dar um gostinho para vocês, mas se vocês quiserem aprofundar mais, tem vários nomezinhos que eu citei que vocês podem dar um Google e fico à disposição aí também para a gente conversar mais um pouquinho sobre. Vendo a proporção de tempo que existe já a terminologia e todas as nuances por qual ela passa. Interessante isso que você traz em relação a Emily Dickinson, porque eu descobri que Emily é multi contigo. Eu sou a maior defensora da interpretação correta das experiências e das vivências de Emily Dickinson, porque assim, a maioria das pessoas e a maioria dos lugares onde eu vejo falar sobre Emily Dickinson sempre enquadram ela dentro de uma estrutura fixa de sexualidade, né? E a maioria é lésbica. Desde quando eu comecei a ler Dickinson, desde quando eu comecei a ler sobre ela e as poesias, os poemas dela, eu percebia pela escrita dela e pela história dela, que ela tinha, obviamente, uma vivência e experiência multi, né? Que a Julia Shaw chama como práticas bissexuais. Tem a ver com a prática, não questão identitária, mas as práticas, né? E aí a gente enquadra essas práticas dentro de uma vivência e experiência multi. Porque ela se apaixonou por homens, né? Se apaixonou por mulheres no plural, não foi só a cunhadinha dela, não. É porque eu sempre vejo isso, né? A gente precisa na internet que as pessoas vão falar e usar referências de falando de sáficas ao longo da história, sempre colocam nesse lugar de não, essa personagem aqui ou essa pessoa aqui, ela é lésbica. Como se a gente não pudesse existir para além de hoje em dia, que já botam a gente nesse não lugar de como se a gente não pudesse ter essa exploração de sexualidade para além de um viés só. Realmente. Inclusive, eu tenho minhas controvérsias com a utilização dessa palavrinha sáfica para enquadrar várias identidades, quando na verdade só está enquadrando uma, né? Mas assim, a gente deixa abaixo esse assunto, porque eu acho que você explora ele lindamente dentro dos seus vídeos. Então, eu vou me abster aqui pra gente focar no tema do vídeo, porque senão a gente fica horas falando sobre isso. É verdade. Inclusive, você que está aqui assistindo, depois que terminar esse vídeo, assista ao vídeo que saiu no Setembro Bissexual de 2024, chamado Homens Bissexuais Apagados e Páginas Sáficas Excludentes. Eu explorei muito sobre esse assunto, então vocês têm que ir lá assistir, por favor. Sim, assistam, por favor, esse vídeo é muito bom. Então, Lud, pensando, né, nessa questão de
de quando vem o termo bissexualidade, né? Mesmo que ele tenha se transformado ao longo do tempo, e também a partir de quando a gente começa a falar sobre as práticas bissexuais, né? Você acha que é válido dizer que uma personagem foi bifóbica, mesmo que o contexto da história seja entre os anos 50 e 80, e nesse período não se fizesse o uso do termo bissexual, apesar que você já trouxe aqui que começa a falar de bissexualidade quando a gente conhece lá a partir dos anos 70. Então, a gente pode dizer que a personagem foi bifóbica nesse contexto? A gente não só pode, como a gente deve, é extremamente necessário que a gente enxergue com os olhos críticos atuais essas violências que acontecem dentro das narrativas, né? Até porque a bifobia ela não depende da existência de um termo para se manifestar. Então, a partir disso, a gente precisa analisar as atitudes que as personagens ou as pessoas dentro da história da narrativa têm a partir da identificação da identidade, né, daquela pessoa. Então, as atitudes são apagar ou negar a bissexualidade, pressupor promiscuidade ou indecisão, rejeitar relacionamentos bissexuais como menos legítimos, né? Ou até mesmo a própria autodefinição da bissexualidade da pessoa como ilegítima, né? Como impossível, como eu gosto de dizer, porque a bissexualidade tem a definição de uma autora que eu adoro, que é a Miskolsky, que ela fala que a bissexualidade ela nasce e é construída na sombra da impossibilidade. E é uma definição bem pesada, mas que se encaixa muito com as nossas vivências e experiências, porque realmente, às vezes a gente acha que as nossas vivências são impossíveis, mas é exatamente porque elas nascem da impossibilidade que elas são possíveis. E aí a gente precisa estar sempre atentos a essas atitudes dentro das narrativas, né? Atentas também ao contexto histórico, né? Nas décadas de 50, 80, elas foram marcadas incisivamente por fortes repressões, né, sexuais, de moralismo, principalmente ali nos Estados Unidos, que é onde se passa a narrativa da história. Então, naquela época, até 1973, a homossexualidade, né, aí eu enquadro LGBT, as experiências LGBTs eram consideradas uma doença mental. Então, qualquer atitude que invisibilize ou apague ou, de certa forma, não respeite a vivência daquela pessoa, perpassa um viés de violência. Ainda mais quando, até aquele momento, éramos enquadrados como pessoas com doença mental. Então, é bem complexo a gente deixar de comentar sobre ou tentar apagar essas violências que existiam só porque não existia uma terminologia, né? Não deixa de ser violência só porque a gente não consegue descrever algo. Também eu gosto sempre de ver a Evelyn dentro desse contexto e da trajetória dela, ao mesmo tempo que ela entendia e começou a entender a sua identidade, ela tinha um medo de ser rotulada, justamente por conta do apagamento da sexualidade, da pressão, né, de conformar ali dos padrões heteronormativos, principalmente dentro da estrutura hollywoodiana, e inclusive por partes de suas parcerias e da indústria cinematográfica, né? Mas reafirmando, para mim é extremamente necessário que a gente fale sobre bifobia, ainda mais porque a gente está com as ótica eu digo, né? A gente está com um olhar atual, e no nosso olhar atual ela existe e a gente precisa conversar e debater sobre. Até porque se a gente não debate, não conversa sobre, a gente vai estar infelizmente, dando munição para que essas violências continuem existindo. Então, a gente precisa conversar sobre, é extremamente necessário. Principalmente pensando que, por mais que a história se passe nos anos 50, não literalmente nos anos 50 inteiro, né? Ela começa ali mais ou menos no meio dos anos 50 e vai 60, 70, 80. Porque eu vejo muitas pessoas usarem o argumento, né, de que é impossível a personagem ter sido bifóbica porque a história se passa nos anos 50. Sendo que os maiores incômodos que eu tive com ela se passam já nos anos 70. E além disso, a gente também pensa que a história, por mais que ela se passe nessa época, ela foi escrita nos dias atuais.
Então a pessoa que escreveu, ela viu com a ótica dos dias atuais também. E por mais que ela queira colocar várias abordagens que sejam mais referentes à época, ainda assim ela tem também essa carga de trazer na narrativa algo que tem o peso dos dias atuais, com a consciência dos dias atuais que ela tem, principalmente porque a autora também é bissexual. Exatamente, exatamente. Você pegou no contexto-chave, que é a obra foi escrita nos dias atuais. Apesar dela ter um contexto histórico, né, dessa década, né, de 50 a 80, ela foi escrita por uma pessoa nos dias atuais. Então, a gente precisa entender também esse contexto. E aí eu adoro usar frases, e aí eu trago uma frase que eu escutei numa palestra de Rita Von Hunt, que é: a gente não lê para saber como, a gente lê para saber por quê. Então, quando a gente faz uma leitura muito rasa de qualquer livro, a gente tem uma visão superficial daquilo. A intenção, quando a gente lê, na verdade, é ter uma visão geral daquilo com as nossas lentes muito apuradas, né? E a nossa ótica e crítica atual, principalmente de uma narrativa do século passado, né? Por exemplo. Então, é extremamente necessário pontuar isso que você falou. Esse livro, ele foi escrito nos dias atuais. Então, a gente pode e deve ler ele com as óticas e com a lente dos dias atuais. Observando todas essas bifobias, né, que foram vividas por Evelyn em relação a Célia, pra mim, isso iria interferir muito na minha forma de me relacionar com a pessoa. Pra Evelyn, foi aquela coisa de, ok, tá tudo bem. Mas aí, Monique traz no livro, né, perguntando a Evelyn, depois de mais um rompimento, porque elas tiveram vários, mas ela pergunta se o fato de Evelyn ser bissexual interferiu no momento na vida do relacionamento delas, e se isso fez com que ela perdesse a mulher que ela amava. E Evelyn diz que não, que ela perdeu a mulher que ela amava porque ela deu mais valor à fama dela e todas as outras coisas, e não a Célia. Você acha que Evelyn perdeu a mulher da vida dela, né, o amor da vida dela, porque ela era bissexual? Ou você acha que ela perdeu o amor da vida dela porque ela acabou dando mais margem à fama e outras coisas assim? Ai, essa pergunta maravilhosa. Eu acho que você perpassar por várias situações de bifobia dentro de um relacionamento não é que faça você perder alguém, mas faz com que a relação de vocês não tenha solidez e não tenha respeito nenhum, né? Então, quando isso acontece dentro de relações, elas acabam se dissolvendo. Então, sim, eu acho que com certeza. Ainda mais, assim, partindo da perspectiva de que, frequentemente, a bissexualidade dela era questionada dentro das brigas. No meu ponto de vista, quando eu fiz a leitura mais de 7 vezes desse livro, em todas elas eu fiquei muito chateada, para não dizer outros palavrões, com isso, porque, assim, era um ponto central das discussões. Se era um ponto central das discussões, com certeza influenciou não só nos términos, mas no desrespeito uma com a outra, né? Meu ponto de vista, sim, com certeza. Eu acho que, infelizmente, Evelyn, como a gente conversou, acho que Evelyn estava disposta ali das lentes do amor quando ela falou para Monique que não. Talvez ela tenha também se julgado um pouquinho por ter sido, não individualista, mas por ela ter priorizado a carreira dela, o que não é incomum para mulheres, ainda mais mulheres que tiveram que perpassar tantas situações de violência, tanta invisibilização dentro das suas trajetórias, porque entender quem é Evelyn é entender que ela perpassou por várias situações de violência ao longo da sua vida. Isso influenciou na forma como ela se via e na forma como ela entendia as suas prioridades. Então, talvez o que aconteça muito atualmente é que a gente se culpabiliza
por priorizar os nossos trabalhos, as nossas prioridades em relação ao futuro e a garantia desse nosso futuro, e a gente acha que por conta disso a gente perde amores ou perde pessoas, sendo que no caso, num bom relacionamento, né, se é que existe isso de bom ou mal, mas num relacionamento em que as duas pessoas ou a configuração de pessoas desse relacionamento esteja fluindo, todas as pessoas vão se ajudar, dar o alicerce para que todas consigam crescer juntas e consigam amadurecer em todos os aspectos e âmbitos das suas vidas, seja na profissão, no amor ou no que seja, né? Então, eu acho que quando a gente constrói junto, a gente solidifica muito mais as nossas relações. No caso delas, elas não fizeram isso, até porque, né, era bifobia por cima de bifobia, então não tinha como fazer isso. Então, só para finalizar assim, com certeza, Evelyn, coitada, foi burra, mas quem sou eu para julgar, não é mesmo? Já julgando. Uma coisa que é trazida no livro é a questão de Stonewall, né? Que acontece enquanto o período do livro vai se passando. Aí eu queria saber de você, né? Quais os marcos pequenos e grandes a gente pode dizer que Stonewall traz para o enriquecimento da história da bissexualidade? Vários marcos. Mas eu gosto sempre de começar por uma bissexual que, infelizmente, é pouco comentada e conhecida, que é a Brenda Howard. Ela, inclusive, dentro do movimento, né, principalmente o movimento americano, que foi, né, um local onde... Americano que eu digo Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos ela é conhecida como a mãe do orgulho, e pouca gente sabe disso. Quem deu o nome Parada do Orgulho, né, nos Estados Unidos foi ela. Então, eu gosto sempre de começar a falar sobre ela, né, que foi uma ativista bissexual que desempenhou, assim, um papel central dentro da organização da primeira marcha, né, do orgulho, como ficou conhecida, após a rebelião, a revolta, né, de Stonewall, de fato, né, porque aconteceu-se a revolta, não parou por ali, né? Os marcos daquele momento trágico, mas também de muita resiliência das pessoas que estavam ali, fez com que aquilo reverberasse a importância de ter o orgulho como uma base de resistência. Então, várias pessoas ativistas se juntaram para formular, né, essa marcha que ficou conhecida como a primeira Marcha do Orgulho, né? E ela foi uma das responsáveis por transformar a celebração em um evento anual. Dizer assim, não, todo ano a gente vai fazer isso porque a gente precisa reconhecer as paradas como paradas do orgulho. E não só um momento de festejar a nossa vida, mas de ter orgulho pelas nossas vivências e experiências. E aí a gente precisa entender que tudo isso reverberou também aqui no Brasil, reverberou em outros lugares. Então, os marcos foram enormes, né? Em específico para a bissexualidade, a gente tem a criação de espaços de resistências, né? De espaços de coletivos, de grupos conversando mais sobre, entendendo mais sobre sexualidade, outras vivências que não as vivências homo, né? Como eram determinadas naquele momento. A gente tem maior visibilidade política, né? Porque a bissexualidade ela começou a ser reivindicada como uma identidade legítima e não como uma fase, uma confusão, como infelizmente eram compreendidas naquela época, compreendidas de uma forma estigmatizante, né? Então a gente tem a possibilidade de ter como marcas, como construções dessa revolta, dessa luta, a criação de maior visibilidade. A maior visibilidade não quer dizer que a visibilidade é enorme, né? Até porque a gente sabe que, infelizmente, a invisibilidade ainda existe. Mas, assim, a gente ganhou espaço e esses espaços fizeram com que mais palavras e mais pessoas reverberassem suas vivências e experiências nesse cenário, né, de resistência. E eu acho que o fato
da autora ter colocado esse marco histórico no livro foi sensacional. Aí, saindo um pouco do lado pesquisadora e indo para um lado mais pessoal, Ludmilla, lendo esse livro, eu chorei nessa parte. Mesmo eu não estando viva naquela época, é um marco histórico que pega muito forte na gente. É o momento em que a gente percebe que não dá para ficar parado, a gente precisa fazer alguma coisa. Não dá pra gente ter a nossa vida ou as nossas vivências como algo já posto, como algo já tomado. A gente precisa lutar e continuar lutando, sabe? Eu acho que foi talvez essa meio que a visão da Evelyn, que mesmo ela não podendo, de certa forma, estar lá no front, ela tentou ajudar aquela luta de alguma forma, né? Eu vejo a Evelyn como uma personagem que encarna os dilemas da bissexualidade em um mundo bifóbico, tendo uma história muito marcada por apagamento, medo e resistência. Da forma dela, ela conseguiu ter práticas de resistência dentro das suas possibilidades de vivência. Uma delas é as doações que ela fazia para movimentos, né, LGBT, a favor da luta, do movimento. E eu acho que é exatamente por isso que essa é uma história tão poderosa assim, para os estudos bissexuais. Sendo de certa forma, uma autoficção, também é um pedaço da história da bissexualidade sendo contada, né? De uma perspectiva de uma autora escrevendo uma personagem bissexual. Acho que é muito potente isso. Pensando nessa questão da bissexualidade, né, através das décadas e sobre Hollywood, né, do contexto de Hollywood, é o que fala principalmente no livro, já que Evelyn é essa atriz renomada de Hollywood, tão conhecida. Quais os pontos chaves para a gente compreender melhor o que estava sendo debatido no cinema nessa época? Então, tem algumas coisinhas interessantes, né? Alguns pontos chaves bem interessantes que a gente precisa compreender. Acho que um deles é a cultura hollywoodiana, que era dominada por um código. Não sei se você conhece, é o Código Reis, que censurava qualquer referência explícita à homossexualidade. Entretanto, em contrapartida, retratava de forma bastante caricata, digamos assim, identidades LGBT. O que no século XX, né, no início do século XX, a gente começou a compreender como um termozinho em inglês chamado queerbaiting, né? Mas ele já era praticado há muito tempo, desde da década de 30, ali, até 1968, 1972, era como se fosse a regra vital da indústria hollywoodiana, né? Então, a partir disso, a gente consegue compreender vários dos filmes quais são citados dentro do livro que a Evelyn protagoniza, né? Tem um filme, né, que ela protagoniza com o Don Edler, que foi um dos maridos dela, e dá claramente pra gente discutir o papel do cinema dentro das construções da narrativa sobre sexualidade, né? Dentro desses filmes tem hipersexualização, tem, de certa forma, a inferiorização da mulher dentro dos papéis. Eu não gosto muito de trabalhar com o termo papéis de gênero, eu gosto de trabalhar com o termo desigualdade de gênero, papéis desregulares de gênero, né? No sentido em que esses papéis são idealizações da nossa sociedade. De certa forma, essas idealizações regulam as desigualdades, né? Não só dentro das nossas vivências, mas também naquilo que a gente escreve, nas produções narrativas que a gente escreve. E aí tem alguns filmes que eu trouxe para ilustrar esse cenário, por exemplo, que é o Young Man with Arm, que é de 1950, que tem a personagem Laurel Bacall, que é bissexual. Tem o filme Johnny Guitar, de 1954, que tem um subtexto queer e um protagonismo feminino, assim, bem desafiador para a década em que ele foi lançado. Algumas coisas dentro do cinema, né, e que para a época ficam frequentemente subentendidos, estavam tudo
tudo ali no subtexto, ou como a gente costuma chamar, dentro dos estudos, na codificações, para representar o que seria um personagem LGBT ou não, devido a essa censura que acontecia dentro da indústria, né? A Evelyn Hugo, ela era a estrela de Hollywood, e ela vivia dentro dessa tensão de imagem pública e privada. Ao mesmo tempo, dentro de um sistema na qual ela lucrava com essa ambiguidade queer, né, mas que punia qualquer forma de afirmação explícita. Ela vivia em constante repressão de si e repressão da indústria, de certa forma. É como se ela sofresse uma dupla discriminação, né, como alguns pesquisadores utilizam. Não é só discriminada dentro da indústria em si, mas dentro até mesmo do seu contexto social. Interessante a gente ver essa lógica de produção, de produções cinematográficas dadas por estigmas e por produções que faziam as pessoas irem ao cinema, comprarem, instigavam as pessoas a assistirem algo que, de certa forma, estava ali ambíguo, e censuravam se fosse tão explícito, né? E que flertavam com talvez um processo de transgressão que iria acontecer ali depois da década de 80, de 90, que é muito interessante para o cinema, a visão do audiovisual no geral. Pensando nisso, a gente pode entender melhor, né, que faz todo sentido para a narrativa o tipo de filme que Evelyn acaba fazendo com Dom, inclusive por insistência da sua própria companheira. Não é simplesmente uma coisa de um capricho apenas que ela quer fazer ou algo do tipo. Claramente que ela tinha decisões a tomar se ela quisesse fazer ou não, mas faz sentido pra narrativa haver esse tipo de filme, né, na história. Sim, com certeza. O filme, né, que ela protagoniza com Eder, ele pode ser lido claramente como exemplo do que Hollywood usava, né, da forma que ela usava a produção de casais, ou esses casais glamourosos, para reforçar esses padrões de identidades, né, reais, ou da ideia da heterossexualidade ali padrão, sendo que Evelyn não era o padrão, mas tentavam, de certa forma, encaixá-la para que ela pudesse vender e a indústria pudesse ter lucro em cima dela a partir disso, né? Então é bastante interessante trazer esses pontos e a gente rascunhar um pouquinho essas críticas sobre o nosso olhar agora atual. Porque, de certa forma, isso está acontecendo em alguns lugares também, hoje em dia. Queria agora que você me desse a sua linda opinião, pra gente finalizar isso aqui. Se você acha que Evelyn e Célia são um casal merecedor de todo o chip que as pessoas fazem. Olha, eu gostaria de dizer que ela me jogou essa pergunta assim na lata, sem briefing. Mas eu adorei. Então, cara, vou ser sincero, acho que não. Talvez a nossa ideia de relacionamentos, até mesmo representatividade, de certa forma, ao longo do tempo, foi muito equivocada em relação às produções que a gente tinha acesso. De certo ângulo, eu consigo entender o hype, mas de outro ângulo, enquanto pesquisadora, eu fico me perguntando se isso não é só um comodismo nosso de aceitar as obras que nos são dadas, entre aspas, né? Mas aceitar essas obras. E aí eu fico me perguntando também, eu sei que você vai trazer esse spoiler, mas será que o livro é mesmo sobre um romance? Eu costumo dizer que esse livro é o maior hétero-baiting da história. E eu adoro usar essa contra-argumentativa, né? Porque a gente falou sobre queerbaiting aqui, mas eu adoro utilizar isso porque é real. É um dos maiores hétero-baiting da história. Só que não é só isso. Não é só sobre romance. É sobre experiências, vivências, muitas vivências, inclusive, que de certo modo tem a ver com relações, mas não necessariamente um amor
romântico, não necessariamente só o relacionamento dela com a Célia. Então, eu acho que talvez a gente precise olhar esse shipper relacionamento de uma forma mais crítica. Dentro do meu ponto de vista, desculpa, galera, mas não acho que vale todo esse hype, esse relacionamento. Mas eu entendo quem dá valor a esse hype de certa forma, de certo ângulo, até a página 2. Depois da página 2 a gente precisa sentar pra conversar mais sobre. Concorda, mas há ressalvas. Exatamente. Se você tiver um bom componente bibliográfico pra gente conversar sobre o porquê que você acha que esse shipper é válido, a gente vai conversar sobre. Parte 4. Quais conclusões chegar? Eu temia ler Evelyn Hugo porque essa é uma das histórias em que as sáficas botaram hype demais, elas exaltam demais. E sempre que sáficas exaltam muito alguma coisa, eu fico desconfiada. Porque por muitos anos a gente teve que se contentar com migalhas. E por causa disso, as pessoas, as sáficas mais especificamente, sempre queriam consumir qualquer tipo de coisa que tivesse, porque a gente não tinha o que consumir. Tinha umas histórias, tanto do audiovisual quanto da literatura, bem bombas, que as sáficas simplesmente diziam que era a melhor coisa do mundo, porque era a única coisa que tinha sáfica. E pensando nos dias de hoje, que a gente tem tanto conteúdo incrível com casais sáficos, por que eu vou me contentar em ler uma coisa que talvez não seja tão boa assim, porque as sáficas estão dizendo que é bom? Então eu adiei um pouco a leitura, mas finalmente veio aí, finalmente eu li, e foi muito bom ter lido Evelyn Hugo. Foi bom eu ter lido porque eu tirei as minhas próprias conclusões sobre a história. Foi bom eu ter lido para eu entender ainda mais que essa história é sim sobre a pessoa que dá nome ao livro. Não sobre os maridos, mas sobre a mulher que apresenta seu nome. Essa é uma história sobre Evelyn. Sobre essa personagem bissexual que tem orgulho de ser bissexual e disse com todas as letras que é bissexual e pediu para Monique não apagar parte de quem ela é. Uma mulher que amou em sua vida, que amava o poder que tinha e amava a sabedoria que tinha em utilizá-lo. Que amou seus maridos, não todos, mas amou. Que amou a sua filha Connor e que amou a sua esposa, chamada Célia. E como vocês viram Ludmilla falar, tem coisas que o tempo até pode justificar, mas outras não. O amor não apaga violências que foram vividas, que poderia até não serem chamadas de bifobia, mas não muda o fato que eram violências. Violência contra a identidade da sua parceira. E não que a personagem seja assim errado, não é, ela é uma personagem. Faz parte da construção da identidade dela. Tanto é que ela aprende sobre isso e no final ela tem uma redenção. E ela chama a Evelyn justamente do que a Evelyn é, bissexual. E ter uma personagem assim no livro não quer dizer que o livro é um livro bifóbico. E ter uma personagem assim no livro não quer dizer que a autora pensa dessa forma. Taylor, inclusive, é bissexual e eu senti em vários momentos aqui uma conexão muito grande com ela, porque eu vi que ela estava descrevendo muita coisa que só a gente iria sentir mesmo quando lesse. Eu senti muito um desabafo por parte dela. E existir personagens assim é muito bom, gente, porque eles nos ajudam a refletir. Tá tudo bem a gente ler personagens assim, a gente refletir sobre as coisas que tem ali, entender o porquê aquele personagem tá falando aquilo. O que não tá tudo bem é as pessoas compactuarem com as coisas ditas, serem coniventes e achar que não tem nada demais naquilo. Passar um pano descabido pra situações. E sinceramente, meu particular, minha opinião, eu nem acho que Célia era o amor da vida de Evelyn. Depois que elas ficaram mais velhas, que Evelyn se casou pela 7ª vez pra viver com ela, quietinha lá, longe de todo mundo, pode ser até que tenha se tornado alguma coisa mais genuína e mais tranquila pra elas. Mas em geral, eu não acho que Célia é o amor da vida de Evelyn. Pra mim, enquanto mais nova, Célia amava a ideia de Evelyn, tal qual o 6º marido, Max Girard. E de novo, apontar os erros de Célia não quer dizer que ela é a pior personagem do mundo. Só tô dizendo que ela fez merdas na história, assim como outras personagens fizeram, assim como a própria Evelyn fez. Algumas bem grandes, inclusive. Mas Evelyn amava Célia, e isso acabou sobrepondo tudo. Como a própria Taylor falou no final desse livro, coisa que eu achei de uma sacada genial, porque isso acabou se refletindo no mundo real também. Não importa quantos maridos Evelyn teve, eles são só maridos. De qualquer forma, quando as pessoas souberem a verdade, as pessoas vão se interessar muito mais pela minha esposa.
Isso pra mim foi uma sacada muito boa, ao mesmo tempo que muito triste. Porque provavelmente isso irá acontecer no futuro do universo do livro, e isso já acontece na vida real. Fala-se mais de Célia do que de Evelyn. Eu nesse vídeo, por exemplo, tô aqui falando também muito de Célia, citando muito ela. Por mais que eu diga com convicção pra vocês que essa história é sobre Evelyn Hugo. É sim interessante citar isso, é sim interessante trazer esse ponto, mas Célia é uma personagem coadjuvante. Por mais que seja o amor da vida de Evelyn. Célia foi um amor na vida de Evelyn, mas foi um dos amores, das diferentes formas de amor, porque eu tenho muito isso também de pensar no quanto pessoas que não são nosso interesse romântico podem ser o amor da nossa vida. Tanto é que pra mim, o amor da vida de Evelyn é Harry. Harry, que foi o seu 5º marido, o melhor amigo de Evelyn. Não porque ele é homem, inclusive ele é gay, mas eu digo pela relação que tinham. Quando Evelyn tem Connor, por exemplo, a relação dela com Harry se estreita ainda mais. E mais ainda porque Célia sai de perto porque ela nem quer estar muito interessada de estar perto nesse momento. Eu vi bastante isso. Ela diz: existem outros tipos de almas gêmeas, então você é a minha. E ele responde: eu tenho certeza absoluta de que preciso de você mais do que qualquer outra alma viva deste mundo, com a única exceção de Connor, que é a filha do casal, que não é casal. Harry é o melhor amigo de Evelyn, que estava com ela o tempo todo, em todo momento, em toda a dor. Quando ela chorou, quando Célia foi embora a primeira vez, que veio, estava com ela de novo depois, que continuou com ela por todos os anos que se passaram, enxugando as suas lágrimas de tristeza, de alegria, apertando a sua mão. A questão é que as páginas finais desse livro carregam uma intensidade tão grande que te fazem esquecer o antes. Você se apega ali, orbita ali, reflete ali. Mas essa história é bem mais do que um chip de personagens. Inclusive, ela tem uma reviravolta muito maior e melhor do que saber que o amor da vida de Evelyn é uma mulher. Mas, de novo, como a própria Evelyn fala no final do livro, vão se importar mais com a minha esposa. E quem leu a versão de Monique dentro do livro, até faz sentido pensar sobre isso. Mas pra gente que leu a história aqui fora, ter essa ideia, por que será que isso acontece? Me conta nos comentários. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!